Então a gente viu eh, esse lado aqui desse esqueminha, né, dessa divisão, desse fluxogramazinho aqui de organização das bombas, né, que a gente está estudando. E aí a gente terminou desse lado aqui, a gente estava falando da bomba de palheta, se eu não me engano. E aí então, eu vou passar direto para lá, para onde a gente estava, passar rapidinho aqui por todas essas bombas que a gente já viu de engrenagem, de lóbulo, que a gente já viu lá passada também, né, parafuso. Aqui, ó, a gente acabou a aula, parou a aula nesse slide aqui. Então, que é a bomba de palheta, né. E aí agora, pra falar a verdade, a gente até viu todas as bombas, que eu me propus a mostrar, porque tem muitas, né, tem um slide atrás aí que, se vocês olharem, essa questão de bomba de deslocamento positivo, ela tem muito de criatividade também, de você propor uma geometria, uma solução que bombeie o fluido, né. E aí, eh, agora o que eu quero mostrar para vocês são algumas soluções de bombeamento, na verdade. São dispositivos que não se encaixam nem na classe de bombas, dinâmicas, nem bombas volumétricas, que são, soluções, né, que surgiram em função de, conceitos físicos. Então, por exemplo, essa daqui é uma bomba Vortex. O que ela faz é criar um redemoinho, né, à medida que o impelidor dela, à medida que essa peça aqui gira, que o impelidor aqui gira, você cria um redemoinho, né, igual está nessa figura aqui de cima. Então esse redemoinho cria uma pressão baixa aqui, e isso aspira o fluido e, eventualmente, se tiver sólido aqui, no escoamento, ele não vai ter um problema muito severo que existem nas bombas anteriores que a gente viu, né. Então, opa, que a tela não está compartilhada. Vocês não estão conseguindo ver a tela? Espera aí. Pior que você está apresentando. Ó, o Zé Augusto está falando: "Aqui está, aqui está normal". Cristiano, dá uma olhada aí, vê o que tá acontecendo aí, cara, porque o pessoal tá falando que tá normal aí, ó. Aqui ok. Ah, beleza. Bom, então vê aí então. Eh, bom, voltando aqui então, né. Então, dá uma olhada aí, Cristiano, vê como é que tá aí então. Eh, tenta ver o layout da sua tela aí, que o Yuri tá falando, ó. Ver o que não sei se você tem 2 telas, alguma coisa assim. Ah, tá, foi, então tá legal. Show. Eh, e aí, se vocês lembrarem, né, por exemplo, eh, essa bomba daqui, ó, eventualmente você pode ter uma um sólido muito grande, que, ao passar aqui pelo caminho dessas cavidades, essa aqui nem tanto, né, porque você acaba tendo uma cavidade que não é tão pequena assim. Então essa de palheta, eventualmente, poderia também ser, uma bomba, uma solução, para sólidos em suspensão, né, mas coisas, eventualmente essa daqui também, mas, por exemplo, esse tipo aqui, dificilmente você conseguisse, né, passar um sólido num espaço entre os parafusos. Ou a de lóbulo, ela também é adaptada, então isso eu até comentei na aula que a gente estava falando de lóbulo. A de engrenagem aqui, ó, você tem os espaços bem menores, enfim. Então esse tipo de solução, ela também que é a bomba de Vortex, ela também é uma solução que permite, o bombeamento de sólidos. Então aqui tem um videozinho, ó, e aí, aqui tá a bomba, né, ela tá na vertical aqui, e aqui ele botou o impelidor aqui, ele tá, nessa partezinha aqui, ele deixou o impelidor aparente aqui, ó. E aí ele tá mostrando aqui nessas linhas azuis o redemoinho que é formado, né.
E aqui ele botou umas bolinhas amarelas como se estivesse representando sólidos aí no escoamento. Então, olha lá, ó, à medida que ela funciona, ela cria essa depressão aqui na entrada, né, no olho do impelidor, ou na entrada da bomba, ou na boca da bomba, que ela aspira esses sólidos e ele nunca entra em contato, na verdade, com o impelidor. A bomba centrífuga, isso a gente vai ver com bastante detalhe hoje, né? As bombas centrífugas, as dinâmicas de forma geral, né? O fluido passa, ele é obrigado a passar aqui nesse espaço. Ele tem que, para a bomba cumprir a sua função, ele tem que passar aqui nesse espacinho entre os dois, entre as duas pás aqui do impelidor, tá? E aqui na de vórtex não, essa é a diferença fundamental. Uma outra, isso daqui tem vídeo, eu ia até buscar, eu tenho esse vídeo em algum canto, eu não achei, mas uma outra solução é o que se chama de gás lift na indústria de petróleo. Então você tem isso daqui, né, seria uma representação de um poço, né? Então aqui tem a formação onde o óleo está todo impregnado aqui na rocha. Aí o revestimento ele é perfurado aqui, ó, no local que você quer produzir, e aí o óleo vai e sobe aqui pela coluna. Só que você tem um peso aqui, né? Se esse H aqui for muito grande, você tem uma coluna hidrostática aqui grande, né? Proporcional à altura aqui, um ρGH aqui muito grande. Então a ideia é você ter uma linha de gás que ela desce aqui tem uns mandris, né, que são umas válvulazinhas, bem parecidas com as válvulas das bombas de pistão que a gente viu e que vai ver com detalhe também. Então você pressuriza aqui a linha de gás, essa válvula abre, e aí o gás entra aqui na coluna, e aí você começa a ter não só líquido, mas você começa a ter gás também aqui em solução, e isso diminui o peso. Esse H aqui não é só líquido agora. Você tem também óleo, gás, desculpa, né? E essa injeção aqui, você acaba diminuindo o peso dessa coluna e, eventualmente, a vazão, uma vazão que era baixa, começa a se tornar alta, ou até mesmo um poço que não fosse surgente, né, que não produzisse por força própria, ele começa, se possibilita que o fluido suba até a superfície pela injeção de gás. E muitas vezes o gás que é injetado, ele é produzido também em algum outro campo, enfim, ou ele é extraído do óleo, né? Porque à medida que o óleo vai subindo, o gás, embaixo você tem uma pressão grande, igual quando você abre uma garrafa de Coca-Cola. Aqui embaixo a pressão é muito maior, então o gás está dissolvido. Na hora que a pressão vai diminuindo, o gás começa a se libertar do líquido, do óleo, né, do petróleo, e eventualmente, se nesse estado ele estiver saturado, você pode extrair esse gás para injetar mais embaixo, por exemplo. Então, isso seria uma solução de bombeamento, né? Não é propriamente um equipamento, não é uma bomba, mas é uma solução. E aqui do lado tem um detalhezinho, talvez esquemático melhor, né? Que aqui ó, tem umas válvulas de gás, e aí aqui está o tubo por onde o óleo está escoando, né? O petróleo está escoando aqui, ó. Então você injeta o gás aqui, e aí o peso dessa coluna hidrostática diminui. Então aqui para baixo até ele fez, né? Daqui até aqui é só óleo, e essa outra seção aqui para cima, você tem o gás no meio ali do óleo que diminui o peso dessa coluna hidrostática. Bom, aqui para finalizar, né? Então finalizar essa parte, essa parte comparativa para a gente entrar no estudo de bombas dinâmicas. Eu estou mostrando um gráfico aqui que ele fazia algumas comparações básicas aí dos diversos tipos de bombeamento. E esse gráfico aqui, ó, ele é head, a gente vai ver na aula de hoje o que é isso, contra vazão. O head basicamente é uma forma muito mais conveniente de expressar variação de pressão, porque aqui a gente tem uma unidade de metro. A gente vai ver como que isso aqui de forma natural aparece da equação da energia.
Mas isso daqui entendam, como a gente ainda não mostrou isso, entendam que isso daqui é o ΔP que a bomba fornece, mas a gente consegue escrever isso em metros. Isso é muito conveniente porque se você tiver que bombear é, líquido a uma determinada altura, você não precisa ficar convertendo pressão, você não precisa ficar calculando quanto de pressão você precisa. A conta já sai em metro direto. A gente vai ver como é que isso é feito na aula de hoje ainda. Mas entendam que aqui é o ΔP que a bomba fornece. E aqui é a vazão, né? Então, o que ele está mostrando, de uma forma bem, claro, que é bem resumida, isso eu gosto sempre de frisar, é que eventualmente, né, aqui a gente tem as bombas alternativas e rotativas, essa daqui são as volumétricas, que ele quer dizer. Aqui a gente tem as centrífugas e as helicoidais, que são as dinâmicas, e aqui também é dinâmica, axial dinâmica. Então, eventualmente, um fabricante ele pode vir com uma solução que faça uma bomba volumétrica cair, sei lá, por aqui, ou uma bomba dinâmica cair por aqui. Isso daí, essas comparações elas são muito ilustrativas e didáticas, né? Mas para entender os limites, mas de uma forma bem geral, assim, né, de cada bomba. Então, as volumétricas, ele está mostrando aqui que, de forma geral, elas funcionam muito bem para baixas vazões. Então, é uma região aqui de baixas vazões e altas pressões. Então, se ele tiver que vencer muita perda de carga com a vazão baixa, um vaso pressurizado, alguma coisa assim, normalmente a gente usa bombas volumétricas, usa-se bombas volumétricas. E aí, à medida que a vazão vai aumentando, as bombas volumétricas, elas não, até pelo princípio de funcionamento delas, né, elas não conseguem, elas passam a não conseguir fornecer a vazão maior desejada, né? Então, por isso que aí, à medida que a gente vai aumentando a vazão e diminuindo a pressão, né, a gente vai caindo, né, precisa se usar bombas dinâmicas. E aí a gente tem as centrífugas e as helicoidais, né, que são aquelas que o fluido entra numa direção e sai na outra, ela sai radialmente ou então com um determinado ângulo, que não é nem axial e nem normal, né? E aqui a gente tem as axiais, que o fluido entra e sai na mesma direção. Esse tipo de bomba fornece grandes vazões, aqui a gente cai quase nos ventiladores, né? Pode cair no que a gente chama de ventilador, que ele não é um dispositivo que não serve para aumentar a pressão, ele serve para aumentar a vazão no escoamento. Então, esse, de forma geral, é o sentido desse gráfico. E aí a gente tem aqui alguns fatos, né? A primeira é que uma bomba de deslocamento positivo, ela tem a pressão de descarga, na verdade, que faltariam diretamente proporcional, né? Ou linearmente proporcional, alguma coisa assim, né? A relação entre pressão de descarga e rotação ela é linear. Então, se você dobrar a rotação, isso a gente, o pessoal que continuar no curso como atividade emergencial vai ver isso com mais detalhe do que o pessoal do minicurso. Mas, de forma geral, como a gente viu que o princípio de funcionamento da bomba de deslocamento positivo é capturar um certo volume e conduzir ele até esse volume até a saída, né? Fica até fácil de perceber isso, porque quanto mais você gira, talvez numa bomba aqui, ó, numa dessa de engrenagem, isso é até relativamente fácil de ver, ó. Quanto mais rápido você gira, ou nessa de lóbulo, né? Como a gente captura esse determinado volume aqui, ó, de fluido, quanto mais rápido você gira, mais volume por tempo você vai conseguir escoar aqui nessa tubulação. Então, a relação entre rotação e vazão ela é diretamente proporcional no caso das bombas de deslocamento positivo. E hoje mesmo, não sei se hoje, ou amanhã, ou semana que vem, a gente vai ver que nas bombas dinâmicas isso não é verdade. A vazão média ela é praticamente constante para diferentes condições. O que isso quer dizer? Condição, que eu digo aqui, né, ou a que se refere esse item aqui
dessa lista é que se você fechar ou abrir uma válvula, se tiver muito ou pouca curva no sistema, que aumenta a perda de carga, se o vaso contra o qual você está bombeando aumentar a pressão ou diminuir a pressão, todas essas variações na linha ou no sistema ou no processo que você está bombeando variar, a vazão não muda muito. Ela é praticamente, a gente vai ver isso que é até alguns slides para frente, que normalmente a curva head vazão, né, essa curva aqui que a gente está vendo, para uma bomba dinâmica, ela é mais ou menos uma linha reta, assim, né, paralelo, não é perfeitamente paralelo, mas só para ilustrar, ao eixo aqui da carga, né, do ΔP. O que isso quer dizer? Que eu vario muito aqui as pressões nessas condições, e a vazão das bombas dinâmicas não mudam muito. Isso a gente também é fácil de entender, né, porque a bomba, na verdade, ela está fornecendo pressão ali direto para o escoamento. A gente vai ver hoje o princípio de funcionamento das bombas dinâmicas que não é bem assim, então existe uma variação muito maior. Aqui, ó, nas bombas de deslocamento positivo, o movimento do líquido e do dispositivo impulsor são iguais, então isso a gente viu também com detalhes, né? Se o fluido, se o órgão impulsor gira, o fluido vai girar junto, se há um êmbolo, ele vai subir e descer junto, então o movimento é igual. O princípio físico de funcionamento, né, das bombas de deslocamento positivo é que ele aumenta efetivamente a pressão do líquido e não a velocidade. Quer dizer, na verdade, ele tem uma certa variação de velocidade, porque o êmbolo subindo e descendo, na hora que na bomba de êmbolo, né, ou de pistão, na bomba de engrenagem, na hora que a engrenagem gira, você, de uma certa forma, você pega o líquido numa certa velocidade e você não deixa de acelerá-lo um pouco também. Mas não é esse fenômeno principal no bombeamento, no caso de uma bomba de deslocamento positivo. O principal nesse tipo de dispositivo é efetivamente o aumento da pressão. Então, o órgão impulsor ali, né, a engrenagem, o pistão, seja lá o que for, ele de forma direta está pressurizando o líquido. Então, se você tem uma contrapressão, a engrenagem, o pistão, ou seja lá o que for, está lutando contra a contrapressão que o sistema está fornecendo a jusante, né? Então, se o seu sistema tiver com a descarga livre, jogando ali para a atmosfera, ele não está pressurizando, ele só está pressurizando o suficiente para empurrar o fluido para frente. À medida que você vai tendo uma contrapressão na frente, ele vai aumentando a pressão de forma direta do líquido. Essas bombas também, elas podem iniciar o funcionamento sem líquido. A gente vai ver que as bombas centrífugas não. Isso não quer dizer que seja bom em muitos casos, na verdade, porque você pode ter, principalmente nas bombas rotativas, pode acontecer o desgaste ali, eventualmente, numa bomba parafuso, por exemplo, você precisa. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, acho que não, né? Eu saí aqui, foi mal. Compartilhar. Pronto, voltou. Se tivesse dado algum problema. Bom, então, o que eu estava falando é que as bombas de deslocamento positivo, elas podem iniciar o funcionamento sem líquido. Isso pode não ser bom, porque numa bomba de parafuso, o líquido eventualmente tem uma dessas bombas, que ela é de um parafuso só, né, que ela gira contra se vocês olharem na apresentação, vocês vão ver essa, que é a bomba de cavidade progressiva, ela gira contra um elastômero, que é fixo. Então, se não tiver água ali, ou líquido, ou seja lá o que for, óleo, o atrito do rotor, que é metálico, com o elastômero, pode desgastar, né? Pode dar um desgaste grande ali no elastômero. Então, elas podem iniciar o funcionamento sem líquido, elas têm a capacidade de aspirar o líquido até a entrada da bomba, diferente de uma bomba dinâmica, mas isso pode não ser bom. Algumas não têm esse problema. A bomba de pistão, ela é lubrificada por baixo da mesma forma que o motor de combustão interna. Você tem um cárter com óleo. Então ela pode começar sem líquido, que ela vai aspirar, ela vai criar um vácuo ali na linha de sucção suficiente
para aspirar o líquido até a entrada da bomba. Uma bomba dinâmica isso não acontece, porque existe tem um limite de aumento de pressão da bomba, que a gente vai ver hoje por que isso acontece. Nas rotativas, né, nas bombas de deslocamento positivo rotativa, a vazão ela é constante no tempo, porque você sempre tem um volume saindo ali. Se vocês olharem a dinâmica de funcionamento dela, sempre que ela entrega o fluido na saída, ou à medida que ela vai entregando o fluido na saída, isso acontece de forma constante, né, ou não pulsante, que é o diferente do que acontece nas alternativas, que a cada subida do êmbolo, você tem na bomba de pistão, né, cada vez que o êmbolo sobe, você entrega uma quantidade de líquido. Então a vazão ela tem uma certa pulsação no tempo, ela não é constante. E aí, as turbobombas, ou as bombas dinâmicas, se vocês olharem essa tabelinha anterior, né, essa lista anterior, basicamente tudo que é aqui na volumétrica não é na bomba dinâmica. Então, ó, a pressão da descarga não é proporcional ou diretamente proporcional. Na verdade, ela é proporcional no sentido que se você variar a rotação de uma bomba dinâmica, a vazão varia, mas ela não é diretamente proporcional, nem a vazão nem a pressão, na verdade, né? Aqui ele está falando de pressão, mas isso vale para os dois, na verdade. Pressão e vazão. A gente vai ver as leis de similaridade que relacionam rotação com a pressão, né, com o head e com a vazão. Então, isso era proporcional nas bombas volumétricas, mas não é diretamente proporcional. Ela é sim proporcional, mas não num fator linear. Ela é bem não linear, como a gente vai ver, às vezes até uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, raiz cúbica, depende do head ou da vazão, mas ela não é linear. Numa turbobomba também, da mesma forma aqui, ó, como eu mostrei essa linhazinha aqui vertical, a turbobomba isso não acontece. E na verdade, dependendo da turbobomba, a vazão ela varia bastante, ela tem uma característica de variar muito para diferentes condições. Então, ó, eventualmente uma diferença pequena aqui de, sei lá, se fechou uma válvula, por exemplo, o que é esse lado aqui, né? É a contrapressão que a bomba está vendo. Então, você fechou uma válvula, você tem perda de carga maior na linha, então a vazão vai variar muito mais. Ela não tem essa característica que tinha a bomba de deslocamento positivo. Eventualmente, a característica de uma bomba centrífuga, se eu desenhar aqui, é alguma coisa assim, ó. É uma curva, isso, claro, em função de um monte de detalhes que a gente vai começar a ver hoje, mas é uma curva. Se eu tenho essa carga que a bomba tem que bombear, eu estou nessa vazão, se a carga cair, a vazão varia para essa condição aqui, né? Aqui seria, sei lá, um H1 e a sua vazão 1 aqui. Aqui um H2 e a vazão 2. Tá? Então essa é uma característica das turbobombas, das bombas dinâmicas. Ela tem essa faixa aqui que a gente vai ver mais para frente, que isso pode ser bom ou não. O pessoal da atividade emergencial vai ver isso. As condições que isso daqui é bom e as condições que esse comportamento aqui é bom. Depende da aplicação, tá? Aqui o movimento do líquido e do dispositivo impulsor não são iguais, né? Aqui a única diferença para a bomba volumétrica é que esse não aqui, se vocês olharem no anterior, o movimento de ambos é igual. Aqui não é igual, tá? A gente vai ver com bastante detalhe hoje essa diferença aqui, tá? A bomba dinâmica, né? As turbobombas, ela aumenta a pressão e velocidade. O que acontece? Dentro do dispositivo, eu não vou gastar muito tempo com isso, porque a gente vai ver isso daqui a alguns minutos. Mas dentro dela, a bomba recebe, ou recebe não, né? Ela recebe um torque, converte o torque em ΔV, e o ΔV é convertido em ΔP. Então, existem essas conversões de energia na turbobomba. Na bomba dinâmica,
o torque é convertido direto em pressão, então isso daqui seria, opa, isso aqui é volumétrica, essa daqui é dinâmica, ou a turbobomba. Então ali, localmente, ou dentro do dispositivo, ela aumenta a velocidade se torna em pressão aqui por Bernoulli, né? Basicamente é o efeito de Bernoulli. A gente vai ver isso na aula de hoje. E na volumétrica, não. O torque é convertido direto em pressão, pelo movimento lá do dispositivo. A outra coisa aqui, que é o não, com relação à bomba volumétrica, é que elas não podem iniciar um funcionamento sem líquido, e a bomba volumétrica poderia, ela pode sim iniciar sem líquido. E a vazão desse tipo de bomba, né, ela é constante no tempo, ela não varia. Em nenhuma bomba dinâmica tem a vazão pulsante, como tem nas volumétricas. Tá? Então essas são, em linhas gerais, as diferenças das duas. E aqui, ó, isso é um gráfico que tem bastante detalhe da diferença entre esses dois tipos de bombeamento. Ó. Aqui a gente tem o seguinte, ó, as bombas dinâmicas, então essas duas curvas aqui, ó, que ele está apontando aqui, para cima e para baixo aqui, ó, são das dinâmicas. Essa de cima é com a viscosidade baixa, e essa de baixo é com a viscosidade alta, essa curva aqui de baixo. Aí compara com o comportamento de deslocamento positivo, que são essas duas curvas aqui, uma para viscosidade alta e outra para viscosidade baixa. É aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. A curva da bomba de deslocamento positivo é praticamente uma vertical. O que isso quer dizer? Para qualquer condição aqui de aumento de pressão, ou o que quer que esteja acontecendo no sistema que ele está bombeando, a vazão varia muito pouco. E a viscosidade, uma bomba de deslocamento positivo, ela até gosta, a viscosidade é até amiguinha dela, altas viscosidades, né? É até companheira dela, porque você tem poucos vazamentos. Se vocês lembrarem lá do princípio de funcionamento das bombas volumétricas, à medida que ela gira, o fluido pode voltar para a admissão, pela diferença de pressão. Seja pelo o êmbolo, né, seja pela válvula as de pistão, seja pela válvula de admissão, se ela estiver mal regulada. Nas de engrenagem, ela pode voltar pelo espaço entre a engrenagem e a carcaça, na de palheta também, entre a palheta e a de carcaça. Então, se vocês olharem de novo todas as bombas volumétricas, vocês vão observar que existe a possibilidade do fluido voltar para a região de baixa pressão, que é a admissão. E quando você aumenta a viscosidade, esse problema começa a diminuir. Então, uma bomba de deslocamento positivo, ela até gosta de viscosidades altas. As bombas dinâmicas, elas não foram feitas para bombear fluido com altas viscosidades. Inclusive, uma das hipóteses, a gente vai ver na aula de hoje, é desprezar o atrito dentro do dispositivo, dentro do impelidor ou do rotor lá, que está fazendo a conversão de velocidade em pressão, né? Então, uma bomba dinâmica com a viscosidade alta, ela tem uma degradação considerável da performance dela. Então, você observa aqui, ó, que a mesma bomba, ela funciona, ela fornece esse ΔP ou esse head, seja lá o que for, né? A gente vai ver por que se chama head. Assim, ó, head de cabeça aqui, ele escreveu aqui. Você não traduz isso para cabeça em português, tá? A gente normalmente em português continua com o termo head, mas é head de cabeça mesmo, tá? Mas você não fala, nunca fale cabeça, porque fica estranho. É head. Mesmo no Brasil, esse jargão, esse termo aqui é conhecido. Então a bomba, ela fornece um certo head, um certo ΔP, que ele tem uma degradação, a bomba dinâmica, né, que ela tem uma degradação considerável quando você aumenta a viscosidade. Isso não é bom. Ela tem umas passagens muito estreitinhas ali por dentro do dispositivo, que faz com que o atrito, né, se você tem um fluido com a viscosidade alta, escoando por essa bomba, como as passagens são muito estreitinhas, a perda por atrito acaba dominando todos os ganhos de pressão que você tem ali no dispositivo. E aí, uma outra característica também das bombas dinâmicas, das bombas volumétricas, as de deslocamento positivo, é que ela tem
um comportamento de aumento de pressão infinito. Então observa aqui, ó, que essa setinha aqui, ela nunca para de crescer, na verdade. E aí você tem que ter uma válvula de alívio no sistema, porque senão a bomba vai continuar bombeando. Se você fechar uma válvula, o que quer que acontecer, se tiver um vaso pressurizado depois da bomba e ele tiver um certo limite de pressão, ela vai bombear, ela não se empolga, alguma coisa vai quebrar. Então ela não tem uma bomba de deslocamento positivo do ponto de vista de segurança, tem essa questão. Enquanto uma bomba, observa aqui, ó, uma bomba dinâmica, a maior pressão é na vazão zero, que é nesse ponto aqui, ó, ela não passa disso nunca. Se você fechar ali, você tem uma bomba na sua casa bombeando água de uma cisterna. Se você fechar a saída, se você deixar muito tempo, a bomba estraga, né? Porque aí ela começa a esquentar muito. O fluido ali, ele acaba resfriando um pouco os componentes ali da bomba. Então você estraga porque ela, muito mais pelo aquecimento. Mas o ΔP, eventualmente, você consegue tampar com a sua mão. Uma bomba de deslocamento positivo, se ela for robusta, vai chegar uma hora que você não vai aguentar colocar a mão ali na saída, porque ela não tem, ela é ilimitada. O ΔP dela é ilimitado, ou melhor dizendo, né, é limitado pela resistência do componente mais fraco do sistema, até ele quebrar. E a bomba de deslocamento positivo não. Quando você tem a vazão zero, esse é o ponto que ela dá o maior ΔP. E até é por isso aqui que ela não consegue começar sem estar cheio de líquido. Porque se você tem essa curva aqui para um líquido, né? Se você tiver um gás ali dentro dela, eventualmente o ΔP dela vai estar um pouquinho mais para baixo aqui. Pode ser que a curva dela seja um pouquinho menor, e aí você não cria uma depressão suficiente para aspirar o líquido que tenha, sei lá, num reservatório, digamos que a bomba esteja aqui, né, bombeando ali, e aí você tem um reservatório aqui abaixo um Z negativo aqui, né, se o eixo Z estiver para cima aqui, a origem tiver um Z menor que zero. Então, eventualmente, ó, como é que ela faz para, qual é o princípio, né? Ela cria uma depressão que aspira essa linha aqui e ela joga lá para cima de uma caixa d'água, por exemplo. Então, se você tiver gás, você pode não conseguir, dependendo desse Z aqui, né? Você não consegue aspirar, criar uma depressão aqui para ela começar a funcionar, porque ela tem esse limite de ΔP. Uma bomba de deslocamento positivo, como ele não tem limite de ΔP, você vai aumentando o vácuo aqui na linha, se você tiver só ar, né? Você vai aumentando o vácuo, aumentando uma hora, o líquido vai chegar ali, e aí ele começa a bombear. Tá certo? Então, basicamente, essas são é, as diferenças aí de uma forma bem geral, bem didática isso aqui, tá? Isso aqui você tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de comparação, porque isso é didático, né? Na hora de, isso é o que eu sempre falo, na hora de fazer a aplicação de engenharia de vocês, não tem jeito, tem que consultar fabricante, porque eventualmente um fabricante de bomba dinâmica consegue jogar essa curva aqui para cima, colocando bombas em série ou alguma coisa desse tipo, e aí, dependendo da vazão que você queira, né? Se for uma vazão muito grande, isso pode ser melhor. Eu coloquei aqui, ó, isso é uma coisa interessante, agora eu tinha esquecido, mas eu acabei de lembrar. Ó. Essa escala não está boa. Por que, que ela não está boa? Porque, na verdade, esse Q aqui, ó, é isso que a gente acabou de ver nesse gráfico anterior aqui. Ó. As vazões das bombas volumétricas, elas são menores que as das bombas dinâmicas. Então, esse cara aqui, na verdade, ele deveria estar para cá, porque as vazões que a bomba de deslocamento positivo geram são, de forma geral, menores do que as bombas dinâmicas ou turbobombas, certo? Então, isso está invertido. Nesse sentido, essas coisas estão invertidas. Mas vale mais a questão qualitativa, né? Da comparação desses dois tipos de bombeamento, assim, só para vocês terem em mente, de forma didática, de novo, né? Que bombas de deslocamento positivo, elas variam um pouco a vazão contra a contrapressão que elas estão bombeando, elas gostam de viscosidades altas, né? As bombas dinâmicas têm uma grande variação de vazão contra a pressão que ela está bombeando e ela não gosta de viscosidades altas. Isso degrada bastante o funcionamento de uma bomba dinâmica.
E aí você fala: "Pô, eu acabei de mostrar aqui, né, vocês viram aí alguns slides atrás, uma bomba, centrífuga submersa para bombear óleo cru". Aí você fala: "Pô, mas então é uma alta viscosidade, o que que uma bomba dinâmica está fazendo no fundo de um poço de petróleo?". Mas é isso que eu falei, a indústria eventualmente, desenvolve soluções em função da demanda. Um poço de petróleo, ele é fundo, ele tem um certo diâmetro que é muito adaptado para uma bomba dinâmica centrífuga ser inserido ali dentro dele. Então, uma bomba dinâmica, eventualmente, não daria certo pela quantidade de componente móvel ou pelo peso, alguma coisa assim. Então, algum motivo teve para você usar uma bomba dinâmica com a viscosidade alta. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com essas comparações didáticas, porque eventualmente a indústria desenvolve soluções adaptadas para aquele problema, tá? Isso daqui é mais uma visão geral, assim, né? Para aplicações gerais, né? Então, sempre tomei muito cuidado com essas comparações. Eu vou mostrar bastante aqui, porque os livros didáticos mostram muitas comparações, mas tem que sempre tomar um pouco de cuidado com essas. Isso daqui é mais um guia, né, para você ter, mas sempre tome bastante cuidado com isso. Bom, então essa apresentação acabou, vamos começar o próximo item da programação, que agora a gente vai ver entrar, né, de forma detalhada. Deixa eu passar 2 slides aqui, depois eu volto. Mas essa daqui é a nossa divisão que a gente estava fazendo, né, dos dispositivos que a gente vai analisar. Então a gente vai hoje analisar de forma detalhada, e aí o pessoal do minicurso, a gente vai terminar o minicurso nesse detalhamento, na verdade, de como o impelidor aqui fornece a velocidade e depois a carcaça a pressão necessária, né? Ou o que que acontece aqui dentro de forma física para ter esse aumento de pressão. E aí a gente termina aí. O pessoal da atividade emergencial vai continuar vendo a curva do sistema, cavitação, porque essa é a primeira parte do estudo de uma bomba dinâmica. Depois disso, a gente tem que ir para o sistema, analisar as diferentes características do sistema, ver umas questões de cavitação, para poder analisar todos os diferentes fatores que estão envolvidos no dimensionamento de bombas, tá? Então, o pessoal do minicurso, por isso que é a introdução às máquinas de fluxo, na verdade, né? Porque a gente está fazendo a gente não está pegando todos os dispositivos de forma superficial, mas está pegando um dispositivo específico e analisando ele com um pouco mais de detalhe. Então, a gente vai entrar agora nessa parte aqui, né, das bombas dinâmicas. Então, o que a gente vai fazer é um detalhamento, né, do princípio de funcionamento dessas turbobombas. E a gente vai ver as curvas características e teóricas ideais. Hoje a gente, claro que a gente não vai chegar nisso tudo, né? A gente vai começar a ver as curvas características teóricas, e na aula de hoje, de amanhã e de terça-feira que vem, a gente vai chegar nas ideais. Espero chegar, nas reais, desculpa. A gente vai levantar as teóricas ideais e vai chegar nas reais também. Beleza? Então a gente não vai ver aqui essas três, né? Nesse momento do curso, a gente não vai ver essas três que estão aqui, que são as de deslocamento positivo, e a gente vai focar nessa daqui que é a dinâmica. Então a gente vai ver isso daqui, ó, é um corte, né, da bomba. Isso aqui que eu vinha falando com vocês, ó. O que a gente vai estudar, isso daqui seria uma vista lateral. Esse daqui é esse corte A aqui, né? E aí, na verdade, tudo que existe daqui para trás, ó, são, são, é, são acessórios da bomba que a gente não vai estudar nem na parte emergencial, porque essa atividade, o curso emergencial, ele é mais curto. Então a gente não vai ver, por exemplo, a parte de rolamento, aqui o mancal, né? Aqui tem 2 mancais de rolamento aqui, ó, para suportar o eixo. E aqui tem os selos, porque a gente tem o fluido aqui sendo bombeado, que ele passa aqui
nessa direção aqui. Então, a gente não quer que esse eixo cruzando aqui, né, aqui tem um acoplamento, e aqui teria um motor elétrico, né. Aqui tem um motorzinho elétrico aqui, um eixo aqui, ligado na rede, né. Então isso aqui é um acoplamento, girando esse eixo aqui, né. Aqui tem o mancal para suportar o eixo e os selos aqui, né. Então, tudo que tem daqui para trás, do ponto de vista hidrodinâmico, vamos dizer assim, né, de mecânica do fluido, nesse momento não nos interessa, porque ele é muito importante no estudo de bomba e principalmente o fabricante tem que, entender muito bem como dimensionar esses selos, esses mancais aqui, né, para não ter nenhum problema de desgaste, né. Isso daqui é uma, vamos dizer, é uma configuração um pouco não usual do que a gente vê residencial. A configuração residencial, o motor elétrico já estaria aqui bem, bem compacto, né, talvez aqui não, nem esse aqui de trás também é não. Você tem aqui justamente alguma coisa muito parecida com esse esquema aqui, né. Então uma aplicação residencial, você teria eventualmente aqui já tudo compacto num sistema só. Isso daqui permite uma certa flexibilidade que você troca o motor, bota um motor mais potente ou menos potente, em função do que você está bombeando, enfim. Isso aqui dá um pouco de flexibilidade, mas tira, a comodidade de você ter tudo num conjunto só. Bom, e aí o que a gente vai estudar é justamente essa parte aqui, e aqui é o corte, né, a gente vendo de frente, já vimos essa geometria aqui algumas vezes no curso até agora, mas a gente vai estudar com detalhe o que acontece quando o fluido entra aqui de forma axial, é induzido pela rotação a seguir esse caminho, sai aqui na carcaça e vai embora ali para o processo. Então é isso que a gente vai ver, estudar com detalhe como que em conjunto, né, como que essa peça girando em conjunto com a carcaça fornece a pressão necessária no processo. Então, a primeira coisa, né, começar, então vamos, o que a gente vai falar agora, dividir de forma didática, né, falar do impelidor, um pouco mais de detalhe, dar um pouco mais de detalhe do que acontece no impelidor, depois na carcaça e aí juntar esses dois caras para fazer a análise teórica disso, né. Então, ele precisa, inicialmente, estar mergulhado em líquido, isso a gente falou anteriormente, né? A gente viu naquela curva de pressão contra vazão que uma bomba centrífuga ela tem uma limitação de ΔP, ela tem um ΔP máximo que ela consegue é, é, produzir. Então, se ela não tiver com líquido, se ela tiver com gás, esse ΔP máximo não vai ser suficiente para aspirar o líquido ali para dentro. Então, por isso que ela tem que estar com líquido para criar a depressão necessária para sugar o líquido que entra ali, né, a montante, tá? E aí, a rotação do impelidor faz com que o líquido se desloque para a periferia. Então ele entra aqui de forma axial e se desloca para a periferia. Isso daqui é um detalhe, né, do impelidor aberto. Aqui você tem o impelidor fechado. O impelidor é essa peça aqui que gira, né? Rotor ou impelidor. O impelidor. Aqui, ó. Ficou parecendo um F, né? Está escrito ali. Impelidor. E aí, esse daqui é o fechado. E esse aqui é o aberto. A gente vai ver quando que se usa uma e alguns casos, né? Quando se usa um e quando se usa outro. Mas, basicamente, ele vai seguir o caminho aqui da periferia, porque ele não tem nenhuma força segurando o fluido ali, né? Tá, então, ó, esse deslocamento provoca um vazio na região central de baixa pressão, que é naturalmente preenchido pelo líquido a montante, né, que está chegando ali, né. O aumento de pressão radial se deve ao formato do impelidor. Então, a área aqui vai aumentando e o fluido, como ele está confinado aqui, ó, como ele está confinado entre as pás aqui do impelidor, ele naturalmente vai seguir esse caminho aqui de área crescente.
Então aqui já acontece uma certa conversão de velocidade em pressão, que é o que é necessário para criar uma depressão aqui e aspirar o fluido e fazer com que ele se encaminhe para a periferia, tá? Então aqui, ó, um outro detalhezinho adicional do impelidor, com a nomenclatura, né? Então aqui a gente tem as pás do impelidor, que são justamente essas pás aqui, ó. Aqui está o impelidor aberto, né? Esse é o aberto e aqui a gente tem o fechado. Então aqui a gente não consegue ver a pá do impelidor ali dentro. A gente tem aqui o olho do impelidor, que é por onde o líquido entra aqui, né? A espessura e o diâmetro. Então, quando a gente aumenta a espessura, se eu quiser aumentar a vazão da bomba, eu aumento a área aqui, né? Se eu aumento a espessura, eu aumento a área por onde o fluido está escoando. Vazão é velocidade vezes a área. Então, aumentei a área, aumentei a vazão. Se eu aumento o diâmetro, se esse raio aqui fica maior, e a gente vai ver hoje por quê, né? Se eu aumento o diâmetro ou, consequentemente, esse raio, eu aumento a pressão, porque a quantidade de movimento angular fornecido para o fluido depende desse raio. E se eu aumento a rotação, se eu faço a bomba girar mais rápido aqui, eu tenho uma velocidade aqui maior, então eu tenho maior vazão e maior pressão. Então esse termo aqui aumenta, né, da velocidade. Isso daqui é a velocidade tangencial. Desculpa, é a velocidade normal aqui. Aqui a gente vai ver esse triângulo de velocidade com detalhe. Mas essa velocidade normal aumenta, a gente vai ver por quê no triângulo de velocidade. Então, quando aumenta a rotação, tanto a velocidade tangencial quanto a velocidade normal aumentam. Então, eu aumento vazão e pressão. A gente vai ver isso mais para frente. Um detalhe, o triângulo de velocidade. E aí, ó, como a gente vai ver um detalhezinho construtivo desse tipo de bomba, né? Como a cada estágio eu tenho um aumento de ΔP aqui, ó, na hora que ela sai, na hora que ela passa. Na verdade, aqui, para aumentar mais o ΔP, tem a carcaça. A gente não falou ainda, mas vai falar mais para frente. Mas na hora que ele sai do conjunto, né, ele não sai direto aqui do impelidor e vai para o próximo impelidor. Ele sai do conjunto impelidor-carcaça, porque esse desenho aqui não ficou muito bem feito. Ele está muito mais ilustrativo. Mas ele teria que passar pela carcaça, a gente vai ver, vai ter uma foto do sistema completo disso, para então ir para o próximo estágio, que é composto, não é só impelidor, né? O próximo estágio é o impelidor barra carcaça, que falta aqui. Que é o principal, na verdade, é na carcaça que o ΔV se converte em ΔP. Aqui tem uma certa conversão, eu fiz aqui, né? Aqui existe uma certa conversão, já por causa da área. Então, por causa da área, nesse cara aqui, você já tem uma certa conversão de ΔV em ΔP, porque é a área que aumenta. Mas isso é muito mais para criar essa depressão aqui, né? E sugar o fluido que está passando anteriormente, do que efetivamente aqui que é aumento de pressão. O aumento de pressão mesmo, a gente vai ver, é na carcaça, é fora do impelidor. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, isso daqui é uma coisa, é uma estratégia de aumento de capacidade de bombeamento de uma bomba centrífuga. Você colocar um estágio em sequência, né, em série com o outro. Então você aumenta o ΔP. À medida que você vai colocando estágios aí você coloca 3 estágios, ó. Então, o aumento de pressão é o número de estágios vezes a pressão produzida em um estágio. Então, assim, a gente vai conseguindo indefinidamente aumentar. Claro que você não vai fazer uma bomba infinita, né? Gigante, uma bomba muito grande, você tem um limite de comprimento, mas à medida que você vai aumentando os estágios, você vai aumentando a pressão. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Então, só um minutinho. Então, agora a carcaça, né? A gente viu o impelidor, vamos ver aqui a carcaça, então. Então, olha só, esse formato em voluta aqui, ó, o que é formato em voluta? É isso daqui, ó. É essa geometria aqui, ó,
que tem essa cara aqui, isso é muito característico, né, se vocês olharem, tem muita bomba centrífuga aí que você vê na indústria que é assim, no comércio residencial, né, que ela tem essa cara aqui, esse formato, isso é chamado formato involuta, né. Não, na verdade, desculpa, eu desenhei mais do que o que realmente é. O que ele está se referindo à voluta é só essa parte aqui, ó, isso aqui é a parte difusora. Voluta é isso aqui, ó, é essa parte aumentando aqui, ó, em torno do impelidor. Então ela vai aumentando aqui, e ela serve basicamente, isso daqui você fala: "Não, mas está aumentando a área, então vai converter velocidade em pressão". Na verdade, essa primeira parte aqui não é muito para isso não, ela é para acomodar o volume de líquido que está aumentando à medida que a bomba está rodando, que ela está girando, que o impelidor está girando. Então você tem um volume aqui sendo expulso, ele vai para cá, aí esse cara aqui se soma com o que está sendo expulso aqui, e aí você vai tendo um volume maior a cada vez que você vai andando aqui, né, em torno do impelidor. Então isso daqui é para você, basicamente, equilibrar os esforços radiais. Se esse cara fosse circular aqui, se ele fosse concêntrico, né, se o impelidor fosse concêntrico com a carcaça, você teria um volume de fluido maior no mesmo espaço que você tinha ali anteriormente. Isso provocaria um desequilíbrio radial muito grande. E é a bomba, e aí é que tá, ó. Aí esse cara aqui, esse negrito está relacionado com essa parte amarela aqui, demarcada aqui, ó, que é o seguinte: existem diversos motivos pelos quais uma bomba centrífuga tem uma faixa estreita de trabalho em termos de vazão. Vocês vão ver, a gente vai mostrar isso no catálogo de fabricante, que normalmente a gente viu que tem uma faixa de vazão, né, que a bomba centrífuga pode funcionar no final no último slide da apresentação passada, e um dos motivos é justamente isso daqui. É, essa geometria aqui, ela é dimensionada para a vazão ótima da bomba. Então a gente tem lá, né, a gente viu na aula, na apresentação anterior, o head, ou ΔP aqui, como você queira, em função da vazão. Então uma curva dessa maneira aqui, ó, que você fala: "Não, então eu posso usar a bomba daqui até aqui", mas isso não é verdade, apesar dela ter, ou até aqui, né, que é descarga livre, não tem head nenhum, como se a bomba estivesse jogando para a atmosfera, mas na verdade a bomba, ela tem uma faixa de operação que, se você tiver aqui ou aqui, isso a gente vai ver um pouco mais de detalhe, mas eu já vou começar falando porque isso é um dos motivos. Se você estiver fora da faixa de operação, essa geometria aqui não vai ser ótima ou não vai ser adaptada para o volume de líquido que está saindo aqui. Então você vai ter um desequilíbrio radial, e a gente viu aqui, ó, um desses dispositivos aqui, né, eventualmente o selo não vai selar direitinho, o mancal vai ter um esforço que não foi dimensionado para isso, porque fora da vazão de trabalho, aqui a gente, sei lá, teria um esforço radial, desenhar um FR aqui, ó, numa certa direção aqui, tá certo? Por causa desse desequilíbrio. Então, por isso que é importante respeitar a faixa de operação de uma bomba centrífuga, porque senão você pode ter desgaste prematuro nela aí, tá certo? E aí é que tá, ó, o maior aumento de pressão se dá na parte difusora, que é essa daqui, ó, isso que é a parte difusora. Aqui que o ΔV se converte em ΔP, majoritariamente, né? Aqui é que a conversão ocorre majoritariamente, nessa parte difusora aqui. E essa configuração aqui, ó, que a gente acabou de ver, ela é majoritariamente usada nas bombas de simples estágio. O que é bomba de simples estágio? Você só tem um impelidor. As de múltiplos estágios é aquela que a gente viu. Você tem um conjunto impelidor difusor, né, ou impelidor carcaça, aí ele sairia daqui, a gente vai ver como que isso é feito, e entraria em outro conjunto impelidor carcaça para aumentar a pressão. Mantém a mesma vazão, é claro, né, aqui não está, a área e a velocidade aqui não variam, então você mantém a mesma vazão. O impelidor e a carcaça são concêntricos ou não? Eles são concêntricos aqui, ó. Na verdade, ó, esse cara aqui, ele é concêntrico com
com esse cara aqui. Mas observa que ele não é coaxial, vamos dizer assim. Ele está aqui no mesmo eixo, mas esse cara aqui vai aumentando a área, né? Deixa eu apagar um pouco essas coisas aqui. Ó. Essa área aqui, observa o seguinte, ó. O que eu quero dizer é que observa que esse perfil aqui, ele vai aumentando, tá vendo? Aqui você tem essa distância, aqui você tem uma distância maior, e aqui uma distância maior ainda. É isso que eu estou querendo dizer, certo? Então ele não é concêntrico, porque onde é que é o centro desse cara aqui, dessa voluta? Não é exatamente aqui no centro desse cara aqui, tá certo? Entendeu? Mas ele está aqui, ó, nessa região, entendeu? Ele está nessa região da voluta, que esse ponto do impelidor com relação à voluta, ele tem que ser muito bem definido para você limitar o esforço radial, para você não ter nenhum FR aqui. E esse FR depende da vazão, tá? Depende da vazão que você está desenvolvendo. Por quê? Quanto maior a vazão, se você pegar essa bomba aqui projetada para dar uma determinada vazão e fizer ela trabalhar numa vazão muito maior, esse volume aqui que está preenchendo esse espaço vai desequilibrar, né? Ela foi projetada para estar equilibrado nessa vazão aqui, então esse volume vai desequilibrar o esforço radial aqui por causa de mais fluido escoando aqui no espaço entre a parte entre o impelidor e a carcaça, tá? Então essa é a questão aí dessa do projeto, né? Que a pessoa que projetar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui tem que ser muito bem definido, esse ponto e esse perfil aqui, ó, ponto, e como esse perfil vai crescer para você não ter nenhum esforço radial ali, tá? Então essa é a questão. Bom, então vamos lá. A outra configuração, em contraposição a essa daqui, ó, em contraposição à configuração difusora, né? Desculpa, a configuração involuta, é a configuração de pás difusoras. Então, na saída do impelidor, olha só, aqui está o impelidor, esse é o cara que gira. Então, na saída, você vai ter essas pás aqui que fazem a área aumentar. Ó. E aí, para cada saidinha aqui, você vai ter um aumentozinho de ΔP aqui, né? Aqui você tem um ΔV virando ΔP, aqui você tem um ΔV virando ΔP, para cada um dessas passadas aqui, né? Dessas saídas aqui. Em contraposição à carcaça, essa parte difusora aqui, que tudo acontece numa parte só. E aí, ó, o equilíbrio radial ele é natural aqui, né? Ele naturalmente é obtido, porque para cada espacinho desse aqui você tem um ΔV virando ΔP. E aqui é uma outra configuração, né? Que você tem aqui. E essa questão, isso daqui, né? Essa configuração, ela tem uma série de vantagens, mas é mais caro você fazer isso, você fazer esse impelidor aqui, né, essa pá difusora, do que fazer. Por isso que a gente vê muito na aplicação residencial esse tipo de configuração aqui, vê menos esse, porque esse daqui é mais caro. Uma das vantagens disso aqui é a economia de espaço. Ele ocupa menos espaço, mas é mais caro de fazer. E aí, ó, isso daqui é aquilo que eu estava falando. Isso é uma bomba centrífuga submersa da indústria de petróleo. Esse conjunto aqui, isso daqui, ó, ele entra lá dentro do poço do petróleo mesmo. Essa distância aqui, ela é feita, né, ou é dimensionada de acordo com o que você precisa lá para produzir. Aqui você tem o poço, né? Aqui está a terra, e aí você tem aqui a formação, a rocha ali cheia de óleo, e aí a bomba entra, essa distância ela é feita para a bomba caber ali no poço, né? Para caber no diâmetro do poço ali. E aí, o que acontece? Ó, aí é uma vantagem da pá difusora. Então você tem aqui o impelidor, esse daqui é o impelidor, ó. Aqui está o impelidor, aqui está o impelidor, aqui é ele em corte, né?
e aqui ele não cortado. Então tem um impelidor aqui, aqui, e aqui ele está cortado, então por isso que ele está esquisitinho assim. E aí, os difusores, né, as pás difusoras cortadas, aqui ele não está cortado aqui em cima, tá vendo? É aqui que ele sai e tem um aumento de área aqui nessa região. E aqui, vamos ver um outro cortado aqui, ó. Aqui está o difusor, ó, ele sai aqui do impelidor, e aí como está cortado a gente não vê direito, né? Mas ele sai aqui, ó, vai ali por trás e entra aqui, ó. É por causa do corte a gente não vê o que está acontecendo ali atrás. Ele entra aqui, sai, aí faz a mesma coisa. Aqui o corte está um pouco diferente, né? Talvez aqui nem tenha o difusor, mas ele passaria pelo difusor, que não está aqui, sai aqui, entra e vai fazendo isso. A cada estágio desse aqui, ó, isso que a gente estava falando, ó, impelidor, difusor. Aqui tem um ΔP, aqui tem outro ΔP, aqui outro ΔP, e aí ele vai ganhando ΔP à medida que ele vai passando por um conjunto impelidor difusor desse. Aí você fala, pô, mas óleo cru é muito viscoso, mas pois é, a indústria usou a aplicação de uma bomba dinâmica para um fluido viscoso porque foi a mais adaptada, né, ou foi a mais conveniente para a aplicação, porque ela pode ser inserida ali dentro do poço. Questão de confiabilidade, eventualmente ela dá menos problema e tudo mais. Bom, e aqui está o esqueminha, né? Como é que faz aqui, ó. Aqui ele passa pelo difusor, impelidor, aí difusor, impelidor e vai ganhando ΔP aqui nessa figurinha da direita aqui. E aqui, isso daqui é uma bomba centrífuga de vários estágios, modular, vamos dizer assim, né? Então aqui observa que, de novo, você tem uma certa modularidade, que você solta esse parafuso aqui e vai colocando estágios. Em cada estágio desse aqui, né, impelidor e pá difusor aqui, ó, você tem um ΔP, impelidor, pá difusor, um ΔP, e aí ele entra aqui, né, sai por aqui, e como a pá difusora está cortada, a gente não consegue ver a geometria dela direito, mas entraria na pá difusora, sai aqui, ó, e vai eternamente aqui, ΔP, vai fazendo esse ciclo aí. E aqui, se você tem um ΔP de, sei lá, 10, vamos botar em head aqui, né? Um head de 1 metro, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 metros nessa bomba. E aí você pode aqui modular, indo aumentando estágios, né? Só soltando parafuso e colocando. É claro que o motor aqui, o torque que esse motor está desenvolvendo, ele tem que ser de acordo com o que está... Epa, minha filha acordou, só um minutinho, galera, rapidinho. Voltando. Então, claro que para cada ΔP, para cada estágio que você tem que você queira adicionar aqui, o torque de eixo aqui, né, tem que ser equivalente. Claro que isso vai aumentando. Certo? Então, vamos entrar agora na parte teórica, né, em cálculo, ver como é que isso acontece do ponto de vista de mecânica dos fluidos. Então, o princípio de funcionamento, né, é a variação da quantidade de movimento angular. O fluido entra aqui com uma certa velocidade, com um certo sentido e direção, e sai num sentido e direção diferente. E aí, o que tem essa... Por que essa simulação em CFD está aqui? Porque, a rigor, o que a gente vai fazer, a gente vai aplicar o teorema do transporte de Reynolds nesse escoamento, e vai sair com uma análise global. A gente vai sair com uma velocidade, é isso que o teorema do transporte Reynolds faz, né? A gente tem uma certa velocidade na entrada e sai com uma certa velocidade na saída, de forma global, né? Aí a gente vai ter uma componente normal, uma componente tangencial e uma componente aqui que é
a composição dos dois. Eh, de forma, científica, vamos dizer assim, precisa, a gente precisaria fazer uma análise de CFD nisso, para saber exatamente o que que acontece na hora que o fluido passa por aqui, na hora que ele vai para cá, na hora que a pressão aumenta ali. Mas do ponto de vista didático, na verdade, em pesquisa também isso é feito. Tem muita eu tenho lido alguns artigos que o pessoal usa efetivamente o teorema do transporte de Reynolds, para extrair informações de bombas, tá, mas é uma análise muito mais global. Uma análise mais local, né, que é mais complexa, que aí precisaria fazer eventualmente até em compressibilidade talvez, né, ele é um tratamento mais preciso, mas não é o objetivo aqui, e também o tratamento com o teorema do transporte Reynolds tem muitas aplicações. Aqui, ó, só para mostrar para vocês algumas, isso daqui é um site bem legal, que ele não deixa, fazer copiar essas imagenzinhas aqui, tá vendo? Mas aquilo que ele está mostrando, ó, é o vetor de velocidade que ele fez com CFD, né, então aqui ele fez as equações do movimento de forma diferencial, resolveu na via de Stokes aqui para o perfil de escoamento, e aí ele tem o perfil de velocidade aqui pelo impelidor, e o que que acontece aqui à medida que ele sai pelo difusor. Então isso, para você ter uma análise mais precisa, uma análise de CFD é fundamental aqui, para você ter um detalhe de cada ponto aqui do escoamento, né? E aqui são as pressões, né? Então, à medida que ele sai aqui do impelidor, a velocidade vira pressão e ela é jogada aí para a saída do escoamento. Aqui tem umas outras coisas interessantes também, que são bombas volumétricas simuladas em CFD. Então, isso é só para mostrar para vocês que, a rigor, uma análise de CFD ela é fundamental quando você quer os detalhes precisos ali do escoamento. Mas isso não invalida, né, que aí isso não invalida o que a gente vai fazer aqui, que também é usado no dimensionamento de bomba em alguns casos. Quer dizer, na verdade, a gente vai entender a parte conceitual com o teorema do transporte de Reynolds, mas tendo em mente que a coisa é muito mais complexa do que o que a gente vai fazer aqui, tá? Isso daqui é o seguinte, né? Isso é mais uma justificativa do porquê que a gente estuda a quantidade de movimento, né? Porque as definições cinemáticas elas são muito quando a gente estuda física, lá, mecânica, que a gente estuda a física da partícula, na verdade, isso é uma coisa muito restritiva do ponto de vista de mecânica em si, né, do que a gente precisa estudar na engenharia mecânica. Então a gente tem que levar em conta a massa. Então por isso que veio daí que vem, né, o conceito de quantidade de movimento linear e angular. E aí, quanto maior a massa, ou a velocidade, ou o raio, maiores são as forças necessárias para variar a quantidade de movimento. E a gente só consegue perceber isso justamente por causa do conceito de quantidade de movimento, né? Porque a gente não leva em conta só uma partícula sem massa, que é a hipótese fundamental lá da física da partícula, né? Mas a gente leva em conta também a massa do corpo em movimento. Então é enunciado da segunda lei de Newton, né, e serve para corpos em translação, é um movimento linear, né, translação pura, sem nenhuma rotação, e corpos em rotação também. E o que a gente vai ver hoje, um detalhe, né, começar a ver hoje, terminar ao longo dessa semana, são os corpos em rotação, né, o movimento da rotação ali do fluido e como que isso fornece energia para ele. E aí, né, entra uma questão um pouco mais complexa, né, porque a rotação, para a translação, a gente sabe que a variação da quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então a gente só precisa saber a massa ali e a velocidade do corpo, né, para saber a quantidade de movimento linear e a variação da quantidade de movimento linear, que é igual às forças, somatória das forças externas agindo no corpo, no fluido ou no sólido, seja lá o que a gente estiver analisando. Como a gente está vendo rotação, a gente também precisa ver o raio, né? A distância com relação a algum ponto de referência. Então isso tem que entrar na jogada, por isso que o raio entra na jogada aí para a gente fazer essa análise. Então olha só,
a segunda lei de Newton, né, para translação, só para a gente sempre fazer um paralelo, eu acho importante fazer esse paralelo sempre com a translação, porque a rotação para a gente sempre é um pouquinho mais chatinho, né? A gente está muito mais acostumado com movimento linear do que rotacional. Então, ó, tá lá. A força, segundo a lei de Newton, né, é a variação da quantidade de movimento linear. E a quantidade de movimento, ela é integral de V ρ dV. Aqui, todos os livros de mecânica dos fluidos fazem essa distinção do V cortado para volume e V de velocidade, certo? Então, se a gente, aqui só para ilustrar, né, para o escoamento incompressível, ρ igual a constante, a gente pode dizer que isso daqui é ρ dV, né? E aí o dV, se for um volume, enfim, integrável, que normalmente a gente tem ρ vezes o volume, isso daqui é a massa. E aí, para uma velocidade uniforme, a gente também pode botar esse cara aqui para fora da integral, vira velocidade vezes a massa, que é a quantidade de movimento linear que a gente está acostumado, né? Massa vezes velocidade. Se a gente integrar esse cara, fica para uma massa constante, né? dV dt, e aí isso daqui vira o ma, né? Então, a segunda lei de Newton da maneira como a gente está acostumado. Essa daqui é a segunda lei de Newton escrito de uma maneira mais geral, vamos dizer assim, né? Onde a massa específica pode variar, onde a velocidade pode ter um perfil, se eu tiver um escoamento dentro de um tubo, por exemplo, né? Essa velocidade pode ter aquele perfil parabólico que a gente está acostumado lá do escoamento laminar, né? Aqui está o R. Então essa velocidade, ela é alguma coisa R ao quadrado, né? Certo? Então a gente consegue calcular o P para um caso mais geral com essa expressão, mas se a velocidade for uniforme, a gente joga para fora da integral, massa específica constante também, então a gente fica com a velocidade vezes a massa, que em derivados chega com a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Para o movimento, para translação, né? Sem rotação, translação pura. Agora, quando existe rotação, é, o, é, o equivalente para a rotação é que a variação da quantidade de movimento angular é o somatório de torque no sistema. Para a translação, a gente tem que a variação da quantidade de movimento linear é o somatório das forças. Para a rotação, a variação da quantidade de movimento angular é o somatório dos torques. Então tá aqui, ó. O torque é o dH dt e o H é justamente a quantidade de movimento angular do sistema. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Se a massa específica é constante, isso aqui vira massa. E esse cara aqui também pode sair da integral, né? Enxergando todo mundo aqui como uniforme. E aí a gente ficaria com produto escalar aqui, né? Do R, M, V. Tá? Então isso daqui seria o H se a gente tivesse todas essas hipóteses satisfeitas aqui, né? E aí, ó, para um corpo rígido, isso aqui tem a demonstração lá no livro de dinâmica, que a quantidade de movimento angular, ela é essa quantidadezinha aqui, que é o momento de inércia, vezes a velocidade, a velocidade angular de rotação aqui, né, o ômega aqui, desse corpo. Então isso daqui seria um corpo girando em torno do eixo Z, e aí com uma certa velocidade de rotação ômega. E aí, ó, como a gente acabou de ver, né, que o somatório dos torques é a variação da quantidade de movimento angular, e a quantidade de movimento angular é o momento de inércia vezes a velocidade de rotação, a gente tem aqui que é o momento de inércia, o d ômega dt, que é I vezes a aceleração angular. Então, a somatória dos torques é o momento de inércia vezes a aceleração angular do corpo. Então, quanto maior a massa e maior o raio, maior o torque. Isso daqui seria o paralelo do que a gente tem lá para translação pura, né? E aí, se a gente fizer uma comparação ou um paralelo entre a quantidade de movimento linear e a quantidade de movimento angular, a gente vai ver o seguinte, ó. O F é o m dv dt.
para a quantidade de movimento linear. E para a quantidade de movimento angular, o T é o I de ômega dt, certo? Então, da mesma maneira, é isso que está falando aqui, ó, da mesma maneira que a massa é uma medida de inércia contra o deslocamento, contra a translação, né? O momento de inércia é a medida de inércia contra a rotação. Então, quanto maior a massa e quanto maior a distância, né? Porque o I, se vocês lembrarem aqui, ó, é R ao quadrado vezes M. Então, quanto maior o raio ao quadrado e quanto maior a massa, maior é a inércia da rotação. Então, essa é só um paralelo entre os dois aqui, né? Entre corpos que transladam sem rodar e corpos que rotacionam sem transladar, né? Então esse é só um paralelozinho, e aí eu tirei isso de um livro que eu achei interessante, que é justamente esse paralelo, né? Então a gente tem aqui a massa, que ela está no momento de inércia I, vamos dizer assim, né, a comparação entre as quantidades lineares e angulares, né? Então aqui a gente tem a massa interferindo no momento de inércia I, aceleração linear, o paralelo, né, do movimento rotacional seria a aceleração angular alfa. A velocidade linear v seria a velocidade angular ômega. O momento linear, o momento angular. E o mv da quantidade de movimento linear é o i ômega da quantidade de movimento angular. E aí, ó, força e torque, né? Na quantidade de movimento linear a gente tem força, na quantidade de movimento angular a gente tem torque. A força é massa vezes a aceleração e o torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular. E o momento da força para a aceleração linear é o momento do momento, né, a quantidade de movimento angular para as rotações. Então é um paralelozinho que a gente tem entre quantidades que transladam sem girar e as quantidades que giram sem transladar, né? Bom, e o que isso tem a ver com máquina de fluxo, né? O que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui, ó? É porque quando o torque gira, quando o eixo gira, ele fornece torque para uma massa de fluido. E o torque fornecido aumenta a quantidade de movimento angular do fluido. Então, essa conversão de torque em quantidade de movimento angular que faz com que o fluido ganhe energia ao passar pelo impelidor. E aí, ó, como não existe a força centrípeta, como ninguém está segurando o fluido ali, ao girar, o fluido se desloca para a periferia do impelidor, que sai, ainda bem, né? Porque é o que a gente quer. É justamente fornecer o torque. Não existe nenhuma restrição ao deslocamento, então ele vai para a periferia, e aí esse movimento natural de ir para a periferia, ele ganha quantidade de movimento angular, que veio, né, que foi a conversão do torque em quantidade de movimento angular na rotação aqui, né, nesse efeito de girar aqui do impelidor. Tá? Então essa é a física do que está por trás dessas transformações de energia. E aí o que eu tô enfatizando aqui uma coisa, é que a conversão de velocidade em pressão se dá basicamente aqui, né, na saída da voluta, nessa parte difusora aqui, né. Ao longo da bomba, a velocidade varia em função da quantidade de movimento angular e das áreas. Mas de forma global, que é isso que a gente está falando, né, existe variação de velocidade aqui por causa da quantidade de movimento angular que a gente viu. A velocidade tem que variar para respeitar o torque que está sendo fornecido para o dispositivo e ele transfere para o fluido. Então a velocidade varia. Mas de forma global, a velocidade em 1 e a velocidade em 2 não vão variar. Ela vai variar localmente aqui na saída do impelidor, ao passar por aqui eventualmente, aqui quando a gente tem a conversão de velocidade em pressão. Mas como a vazão é constante, então Q1 ela tem que ser igual a Q2. Então V1 a 1, aqui se a gente tiver uma tubulação aqui, né, saindo, sei lá, vamos dizer 3/4 de polegada, e a entrada aqui for uma tubulação de 3/4 de polegada, o A1V1 tem que ser igual ao A2V2, não tem jeito. Então, como as áreas são iguais aqui na entrada e na saída, o V1 tem que ser igual ao V2. Então as velocidades globais, de forma global, não varia. Mas localmente, ali dentro, existe conversão de velocidade em pressão. Tá?
E aí é que tá, né, o torque necessário para girar essa massa de fluido, ele vai se relacionar com a quantidade de movimento angular do fluido, que depende da sua massa, da sua velocidade e do raio, que é o que a gente viu anteriormente. Então a gente precisa de uma expressão que relaciona o torque com a variação da quantidade de movimento angular, que é justamente isso que o teorema do transporte de Reynolds faz. Ele nos permite, vai permitir saber, em função do torque fornecido para a bomba, quanto que varia a quantidade de movimento angular, ou o inverso, que são coisas relacionadas. A variação da quantidade de movimento angular do fluido, que a gente vai ver que depende, né, das pressões, a gente vai ver agora como que isso está relacionado. A variação da quantidade de movimento angular do fluido exige um certo torque de eixo. É o teorema do transporte de Reynolds que vai nos mostrar de forma global, é por isso que eu estava mostrando por isso que eu mostrei aqueles esquemas de CFD, que aqueles esquemas de CFD dão uma análise local, ponto a ponto. A análise do teorema do transporte de Reynolds ele é mais simples, é global e nos permite fazer uma análise mais global dessas transformações. Então, o que o teorema do transporte de Reynolds faz? Né? Ele faz justamente essa relação, esse link entre o que acontece no volume de controle e o que acontece no sistema, que é o que a gente quer. A gente quer relacionar é, uma. E aí, qual a diferença fundamental do volume de controle do sistema? Né? O volume de controle ele é uma região fixa no espaço que massa entra e sai. O sistema é uma massa fixa que se desloca e a gente tem que acompanhar essa massa se a gente quiser é, aplicar todas as equações físicas que a gente precisa nela. Como as equações físicas são aplicáveis numa massa e não numa região, a gente precisa de alguma forma de relacionar o que acontece no sistema com o que acontece no volume de controle. Porque para nós engenheiros, né, muitas aplicações de engenharia, a gente quer saber naquela região o que acontece em termos de pressão, de velocidade, de temperatura, de energia, né, basicamente. E o teorema do transporte de Reynolds permite fazer essa ligação do que está acontecendo no sistema, numa massa que está passando por ali, para o que eventualmente acontece numa região do espaço fixa, né? Então isso daqui saiu lá do Fox, né? Então ele tem essa maneira, cada livro texto tem uma maneira diferente de fazer essa demonstração do teorema do transporte de Reynolds, mas o Fox ele escolhe num certo tempo um volume de controle e um sistema que coincidem. Então, o sistema é esse cara pintado aqui de cinza claro, o volume de controle é a região em torno do sistema, nesse tempo t igual a zero, eles são iguais, então o volume de controle, ele contorna aqui, né, esse pontilhado aqui que contorna essa massa, e aí num tempo t mais delta t, a massa se moveu, ele pintou a massa aqui, né, ele está acompanhando o movimento dessa massa, e aí a massa se moveu, mas o volume de controle, ele permaneceu lá. Então a gente quer relacionar a variação das quantidades físicas nessa massa se movimentando com a variação dessas quantidades físicas no volume de controle aqui, tá? É isso que o teorema do transporte de Reynolds faz. Lá no livro de Mecânica dos Fluidos, vocês têm a demonstração de como daqui, né, até por fatores geométricos, ele identifica 3 regiões aqui. Então, região 2 mais região 1 é o próprio sistema, a região 3 é o volume de controle, menos a região 2, e enfim, ele vai fazendo essas jogadas algébricas e vai aplicando definições matemáticas até chegar faz uma série de operações e chega nessa relação aqui, ó, que relaciona uma propriedade extensiva, né, uma propriedade que depende da massa do sistema, com o seu equivalente, com a propriedade intensiva no volume de controle, na superfície de controle e no volume de controle todo. Então, essa é a relação que a gente precisa para fazer uma análise global do que está acontecendo aqui no volume de controle. Tá certo? E aí ele pega lá em mecânica dos fluidos e substitui aqui. Então, para a primeira lei de Newton, aqui ele bota a variação da quantidade de movimento linear,
e aqui massa vezes a velocidade, e vai fazendo isso para a conservação da massa também, para a conservação da quantidade de movimento angular. A gente vai fazer direto para a quantidade, para a variação da quantidade de movimento angular, que é o que a gente quer aqui, tá? E aqui, isso daqui é mais para enfatizar, né, mais para ilustrar, que o caminho alternativo ao teorema do transporte Reynolds é resolver as equações de Navier-Stokes. Então, conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, conservação da energia. Só que esse sistema de equação aqui, essas equações diferenciais parciais, não lineares, acopladas, né, para você saber esse U aqui, você tem que resolver, eventualmente, esse sistema de equação aqui de movimento, certo? Então, para resolver a energia, você tem que resolver a equação de movimento e, eventualmente, a equação de movimento, as velocidades aqui, essas propriedades físicas dependem da equação da energia. Então, isso é um sistema de equação que é relativamente complexo. Hoje em dia tem CFD, a gente pode tem um monte de programa aí disponível no mercado que nos ajuda com isso, mas de qualquer forma, ninguém pode entrar num programa desse como uma caixa preta, né? Sair colocando a equação lá, apertar botão e ele não vai cuspir resultado. Tem um monte de variável aí, você tem que fazer refinamento de malha, muitas das vezes tem que usar a equação adimensional e não ela dimensional do jeito que está aqui, né? Não ela dimensional, e sim adimensional. Porque às vezes a adimensionalização do sistema de equação facilita a solução num sistema de equação complexo como é esse daqui. Então a gente vai trocar a complexidade, né, mas ao mesmo tempo o detalhamento, né, observa que aí, resolvendo esse tipo de sistema de equação, a gente saberia qual é a pressão, o que é essa escala aqui, ó? Eventualmente é pressão, né? Então qual seria a pressão na entrada, a pressão num pontinho ali, do escoamento ali entre duas pás do impelidor, a pressão logo que ele sai. Então é uma análise muito detalhada, que a gente tem a informação ponto a ponto, mas é complexa de ser resolvida. Por outro lado, o teorema do transporte Reynolds nos dá uma informação global, mas é bem simples de se resolver. É só resolver essas integrais aqui, que a gente vai ter uma relação entre torque e quantidade de movimento angular do fluido, que é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então tá aí, ó. Para a gente aplicar o teorema do transporte Reynolds no nosso problema, a gente vai pegar o princípio da quantidade de movimento angular de um sistema num referencial inercial. Então é isso daqui, né? O somatório dos torques é a variação da quantidade de movimento angular, onde a variação da quantidade de movimento angular, escrito dessa forma bem geral aqui, né? Então aqui a gente poderia analisar um perfil de velocidade parabólico, massa específica variando, mas se as coisas forem simples, todo mundo sai fora da integral. Essa integral de ρ dv vira massa e a gente tem o raio, o produto interno do raio, com a velocidade. Bom, e aí a gente sabe, né, de uma forma bem geral também, que o torque aplicado no sistema ele pode ser devido às forças de superfície, que são as pressões agindo na superfície, né? As forças de corpo, que aqui a gente desconsiderou força eletromagnética e todas as outras forças, sei lá, forças de fusão nuclear, enfim, qualquer força de corpo que estivesse agindo ali no escoamento. E a gente levou em conta aqui só a aceleração da gravidade, que a gente vai simplificar muita coisa aqui também. E o trabalho de eixo, que é isso daqui, né? O eixo cruzando ali a fronteira do volume de controle, né? A superfície de controle. Então esses são os torques que agem no volume de controle. Então, aqui. Aí o que a gente faz? Se vocês lembrarem lá de McFlue, a gente pega a forma geral do teorema do transporte de Reynolds, que ele é deduzido, né, em McFlue, e ele vai substituindo. Para cada lei física, ele substitui para a quantidade de movimento linear, para a conservação da massa, conservação da energia. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa, isso daqui é o procedimento lá do Fox, né? A gente está fazendo a mesma coisa,
para a quantidade de movimento angular. Então a gente pega aqui a forma geral do teorema do transporte de Reynolds e aplica aqui, ó, o somatório dos torques, né, que a gente viu aqui, ó. Aqui está o torque, isso daqui seria o somatório dos torques. E aí a gente joga esse cara aqui, ó, substitui o torque ali, ó. Todos esses torques aqui, então, esse cara daqui vai ser substituído aqui. E é o que a gente fez aqui, ó. Então, força de superfície, de corpo e trabalho de eixo. E a gente substitui o etazinho ali, ó, por R vezes V, que essa é a propriedade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento angular. Da mesma maneira que massa é a propriedade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento linear, a velocidade é a propriedade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento linear, o R vezes V é a propriedade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento angular. Então a gente pega o eta aqui, o R vezes V, e substitui aqui no eta aqui da forma geral do teorema do transporte de Reynolds, tá? E aí, ó, a gente vai ficar com essa expressão aqui para o teorema do transporte de Reynolds. Todos os torques que agem no volume de controle é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular no volume de controle, mais a taxa do fluxo de quantidade de movimento angular do volume de controle. Ou seja, quanto que está variando ali no tempo, né? Quanto que a quantidade de movimento angular varia no tempo dentro do volume de controle, e um fluxo de um volume de controle que entra e sai, um fluxo de quantidade de movimento angular que entra e sai do volume de controle. Isso é o somatório de todos os torques que agem ali no volume de controle. Isso daqui vem lá de McFlu, né? E aí, o que a gente faz? A gente simplifica. Como que a gente simplifica? Particularmente para uma análise de turbomáquinas, né? Que é o que a gente quer. Então, olha só, todos os torques por pressão vão ser desprezados. Por quê? Todas as forças aqui de superfície, elas são muito menores, as de corpo, né? A gente assume que elas são muito menores que o trabalho de eixo. Ou seja, o meu motor elétrico fornecendo torque ali, ele tá, essa energia entrando no volume de controle, ela é muito maior do que qualquer outro termo de torque que venha de superfície, ou de corpo, ou por causa da gravidade, tá certo? Então a ordem de magnitude desses caras aqui vai embora, ele é muito pequenininho. Então eu fico só com trabalho de eixo, só com torque entrando ali no volume de controle. E regime permanente. Normalmente esses dispositivos, né, uma bomba, talvez 90% do tempo dela, ela está operando em regime permanente. Então a gente pode vir aqui, ó, e também desprezar esse termo transiente aqui, que é a variação da quantidade de movimento angular ali no volume de controle. Então a gente está dizendo que essa variação é nula, ou seja, a quantidade de movimento angular permanece constante. Todo o torque que entra convertido na superfície de controle em quantidade de movimento angular, e isso vai ser feito pela diferença entre o que entra e o que sai, tá? Então é o que está aqui, ó, é a simplificação da relação entre o torque e a quantidade de movimento angular, da mesma forma que, se isso fosse uma translação, a gente teria uma relação entre força e variação da quantidade de movimento linear, tá? Então aqui, se fosse uma translação pura, a gente tinha forças, né, o somatório das forças externas seriam massa vezes aceleração. Então você só consegue acelerar se você exerce uma força, ou a aceleração tem como consequência uma força agindo no corpo. Então essa relação de causa e efeito, ela vale também não só para força e aceleração, como para torque e variação da quantidade de movimento angular, tá? Então essa daqui é a equação que a gente vai trabalhar para descrever teoricamente o que acontece entre o fornecimento de torque no eixo e a variação da quantidade de movimento angular, né, ou a energia que o fluido adquire ao passar pelo impelidor, né, pela bomba de forma geral. Então, para uma turbomáquina com entrada de trabalho, né, quando você
fornece trabalho para essa turbomáquina, o torque necessário causa uma variação na quantidade de movimento angular do fluido. E para uma turbomáquina com trabalho sendo fornecido por ela, né, aqui é a turbomáquina com trabalho sendo fornecido para ela, né, com entrada de trabalho. E para uma turbomáquina com trabalho sendo fornecido por ela, que é a turbina, né, aqui seria uma bomba, uma máquina operatriz, aqui no de baixo seria uma turbina, uma máquina motriz. O torque produzido é pela variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então aqui o torque de eixo da bomba varia a quantidade de movimento angular do fluido, e para uma turbina, a quantidade de movimento angular do fluido fornece torque para o eixo. Então essa é a relação de causa e efeito das máquinas dinâmicas. Tanto é que máquinas dinâmicas, elas muitas das vezes são conhecidas pelas máquinas que respeitam a equação de Euler, que é justamente essa daqui, essa relação entre trabalho de eixo e variação da quantidade de movimento angular. A gente vai abrir um pouquinho mais isso daqui, simplificar, e aí a equação de Euler vai ficar um pouquinho mais visível. Aí o que a gente vai fazer agora? Olha só, a gente vai pegar essa equação que a gente desenvolveu aqui e vai aplicar numa geometria, que é essa daqui da direita, essa foto aqui, ó, que é a geometria característica de uma turbomáquina. Então o que acontece numa turbomáquina? A gente tem o torque aqui sendo fornecido aqui no eixo, né? Então esse cara aqui, o torque fornecido aqui vai fazer esse cara girar, então a gente tem um torque de eixo aqui. E aí, o fluido ele vai entrar aqui, né, no impelidor. Ele vai entrar aqui no impelidor com uma certa velocidade tangencial e normal, e isso vai dar origem a uma velocidade, uma composição de velocidade V1, e vai sair lá fora com uma certa velocidade normal Vn2 e velocidade tangencial Vt2. A gente vai ver isso com bastante detalhe, vai passar o finalzinho dessa aula e as duas aulas seguintes vendo esses triângulos de velocidade. Então isso está aqui mais para vocês se acostumarem, né, e ir acostumando o olho com essas coisas, mas isso vai se tornar trivial daqui a algum tempo. E isso causa uma velocidade, né, essa soma vetorial aqui causa uma velocidade V2 ali na saída. Tá, então a gente vai aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento angular por uma geometria dessa daqui, que é o típico de uma turbomáquina, tá? Então esse é o volume de controle que a gente vai estudar. Aqui está o azulzinho aqui, ó, no raio interno e o pontilhado azulzinho no raio externo. Esse é o volume de controle que a gente vai analisar para ver as transformações de torque em quantidade de movimento angular. Então, o U aqui, né, aí toma cuidado, né, que U é a velocidade do rotor, aqui ó, U é R ômega, o 1 é R1 ômega, né, é esse raio aqui vezes a velocidade angular, e o U2 aqui ó, é R2 vezes ômega, então é a velocidade aqui na saída, né, a velocidade linear aqui devido à velocidade do rotor, e V é a velocidade do fluido. Deixa eu apagar esses caras aqui, ficou meio poluído aqui. Então, o V é a velocidade do fluido. A gente vai ver cada componente desse cara aqui, então. Então, o fluido entra aqui, né, no R1, com uma velocidade uniforme absoluta, V1. Essa velocidade aqui, V1. Absoluta em relação a um referencial inercial x, y aqui fora. E ele sai com uma velocidade em um local radial R2 aqui, ó, com uma velocidade uniforme absoluta V2. Tá aqui, ó. Essa é a velocidade absoluta que ele sai. É um observador, essas velocidades V1 e V2 é para o observador olhando daqui, certo? Então essas velocidades aqui é para um referencial inercial. Essas duas aqui, tá? Beleza, V1, o VT1, essa velocidade tangencial aqui, ela é uma velocidade também absoluta, ela também é com relação ao referencial inercial. E o Vn1 aqui, ó, é como se você tivesse aqui em cima, imagina que você está nesses brinquedos de parquinho que giram, né, quando a gente é criança,
e se você tivesse com uma mangueira ali em cima, você estaria vendo uma mangueira ligada, claro, né, jorrando água. Você veria a água saindo assim, ó, com velocidade Vn1, porque você está girando junto do brinquedinho ali que gira. Agora uma outra pessoa fora do brinquedo estaria vendo a água com essa velocidade aqui, absoluta. Por quê? Esse cara aqui, essa velocidade, ela é uma composição da velocidade relativa, né, essa velocidade absoluta aqui, ó, é a composição da velocidade relativa com a velocidade de sistema de referencial xzinho, yzinho aqui, ó, que está solidário ao rotor aqui que gira, tá certo? Então essa é a questão. Esse V1, ele é uma composição de duas velocidades. Uma relativa aqui, né, ou absoluta com relação ao referencial que está girando junto do rotor, e a velocidade do próprio rotor. Então tem essa velocidade V1 aqui, tá? Mesma coisa, isso vale para 1 e vale para o 2. Isso daqui, né, essas velocidades relativas e absolutas, elas são requisitos do teorema do transporte de Reynolds. Para eu aplicar essas velocidades no teorema do transporte de Reynolds, eu tenho que reconhecer quais são os sistemas de referencial aqui para aplicar. Então vamos lá. A gente pega aqui o teorema do transporte de Reynolds aqui, né, mais geral que a gente tem. Assume que o escoamento é uniforme, ou seja, o que é essa hipótese aqui, né? A gente, na realidade, tem um escoamento que ele, num tubo aqui que eu estou desenhando, né? Que ele é parabólico, mas a gente diz que a velocidade ela vai ser uniforme. Essa é uma das hipóteses lá que vocês estudaram em McFlu, né? Ou seja, esse cara aqui seria um V, em vez de ser um V de R, que é o R, né? Em vez de ser um V de R, isso é um V médio lá, um V barra, pode ser. Então a gente assume que todas essas velocidades, por todos os lugares que ele passa aqui, é uniforme. Isso é uma hipótese meio forte, mas é preciso para a gente desenvolver de forma mais fácil o teorema do transporte de Reynolds. Observa que se a gente tivesse com a nossa forma diferencial, né, fazendo todas as diferenciais de velocidade e tudo mais, a gente não precisaria dessas hipóteses. Ele resolve todo o perfil de velocidade para todos os locais aqui, mas a gente precisa dessa hipótese para simplificar o problema. Então, ó, aquilo que eu falei, né? O raio sai para fora da integral, esse R aqui sai para fora da integral. Quando a gente fala que a velocidade é uniforme, ela sai para fora da integral. Então a gente fica aqui com R vezes V, integral de ρV dA. Esse cara aqui é o M ponto, isso aqui é a vazão máxima, certo? É o ρ vezes VdA, ρ vezes a área, né? Então a gente tem aqui a vazão máxima, que está esse cara aqui. E isso daqui, ó, o R vezes V, aqui a gente está fazendo na forma escalar. Então a gente já resolveu esse produto escalar aqui, R, esse R vezes V é isso daqui, né? Esse é o R, e aqui está o V. Então ele já resolveu, e isso daqui, ó, seria em Z, né? Todo mundo aqui, ó, esse aqui seria a componente, ou melhor, fazendo aqui, ó, aqui seria na componente K aqui, né? Onde o K é a normal unitária aqui em Z, certo? Que é o K, ó. Ops, deixa eu fazer aqui, ó. I, J, as normais, né? Opa. I, J, as normais unitárias em cada uma das direções aqui. J e o K. Nesse sistema de coordenadas aqui que ele está usando. Então aqui, ó, seria a componente escalar em K, tá certo? Então é essa solução aqui do R vezes V, dá o RV aqui, né? RVT, né? Porque o R vezes o V, se vocês olharem, isso daqui é um produto escalar. Então só vai valer quem está a 90 graus aqui. Vocês lembrarem lá do produto escalar, né? A única componente que sai aqui desse produto escalar é a velocidade tangencial aqui, né? Na hora que você faz o produto escalar, você pega a componente que está a 90 graus aqui com raio. Então esse produto escalar RV dá o R2VT2. E a mesma coisa, aqui é na superfície de controle 2, né? E aqui é na superfície de controle 1.
essa daqui é a superfície de controle 2, que é onde ele fez aqui o produto escalar R2 aqui, ó. R2 VT2. Eita, esse R2 aqui ficou estranho. Aqui, ó. R2 VT2, que aí ele fez a componente escalar aqui, né? E aqui o R1, que é o R1, VT1, que é esse outro, aqui é a superfície de controle 1. Aqui é a superfície de controle 1, tá? Então ele chegou nessa expressão aqui, ó. O torque, que é aplicado no eixo, é a variação da quantidade de movimento angular nas superfícies de controle. O que é a quantidade de movimento angular na superfície de controle 2? R2 VT2 M ponto. O que é a quantidade de movimento angular na superfície de controle 1? R1 VT1 M ponto. Então, se eu aplicar um torque, essa vai ser a variação da quantidade de movimento angular do fluido, que aí isso seria uma análise de máquina operatriz, né, as máquinas que recebem trabalho, ou as máquinas que fornecem trabalho, a variação da quantidade de movimento angular do fluido, dado por essa expressão, vai fornecer um trabalho de eixo, né, uma turbina, por exemplo. Tá? Então, as coisas estão intimamente ligadas, né, o que acontece com o fluido vai acontecer com o trabalho de eixo ali na turbina ou na bomba, ou o que a bomba fornece de trabalho de eixo vai variar dessa forma a quantidade de movimento angular do fluido. Então, essa equação aqui que a gente vai trabalhar para analisar todas as transformações de energia que acontecem nas bombas e nas turbinas, tá? Então tá lá, essa é a equação de Euler das turbomáquinas. É a relação básica entre o torque e a quantidade de movimento angular para todas as turbomáquinas. Então, então a gente tem aqui, né? A gente já viu isso, né? As turbomáquinas também são conhecidas por dinâmicas ou máquinas que respeitam a equação de Euler. Tem livro que trata as turbomáquinas ou máquinas dinâmicas, ou classifica essas máquinas com as máquinas que trabalham segundo esse princípio aqui, que o torque vai fornecer uma variação da quantidade de movimento angular do fluido, né? Ou a variação da quantidade de movimento angular do fluido vai fornecer um torque, um trabalho de eixo, tá? Então isso é uma definição muito importante das máquinas de fluxo. E aí a gente já vê aqui, tem até já dá para fazer umas análises físicas, né? A gente precisa de muito mais torque para bombear água do que a gente precisa para bombear ar. Justamente porque para variar a quantidade de movimento angular da água, o M ponto aqui é ρVA, né? A massa específica da água é 999 quilos por metro cúbico, isso aqui mais ou menos é 20 graus Celsius, né? E do ar é 1,23 quilos por metro cúbico a 20 graus Celsius. Então aqui a gente tem 1000 vezes mais massa específica do que a gente tem da água do que do ar. Então a gente precisa de muito mais torque ou muito mais energia para bombear ar na mesma fração volumétrica, né? Ele tá fazendo aqui, ó, o ρ vezes Q, né? E o Q é vezes A. Então, na mesma vazão volumétrica, no mesmo metro cúbico por segundo, por exemplo, a gente precisa de muito mais torque para bombear água do que ar, porque a variação da quantidade de movimento angular do líquido é muito maior do que, para você variar a quantidade de movimento angular do líquido, é muito mais difícil, vamos dizer assim, né? Necessita muito mais torque do que do ar, tá? E a outra coisa interessante é que as velocidades normais aqui, ó, elas não contribuem para o torque na origem, né? Com relação à origem aqui, a origem dele está aqui no meiozinho ali, tá certo? Então aqui, ó, o que vocês têm que observar, as hipóteses muito importantes para vocês não esquecerem aqui, ó. Regime permanente. Então esse cara aqui, a gente cortou todas as variações transientes. Escoamento sem atrito. Observa que a gente nunca falou da viscosidade aqui.
Então a viscosidade foi simplesmente ignorada em todos os passos que a gente fez aqui, e isso faz dessa análise aqui insensível à viscosidade. Se a gente quiser bombear um fluido com a viscosidade alta, é aquilo que a gente falou. Tem que recorrer à carta. Normalmente a gente usa bombas de outros tipos, não as bombas volumétricas, porque uma das hipóteses é que ao passar, a gente vai ver aqui que depois a gente vai estender nossa análise para as pás que existem aqui, né? Essa análise aqui é muito básica, muito superficial, que a gente nem considerou a pá aqui ainda, mas a gente vai ver que nesse caminho aqui, ó, é como se o fluido não tivesse atrito. E isso é mentira, né? Na verdade, isso não acontece. Mas isso é uma hipótese que só vale para fluidos com a viscosidade baixa. Então, por isso que fluidos com viscosidade alta, a gente precisa de recorrer a outro tipo de dispositivo, né? Porque a bomba centrífuga não foi dimensionada para trabalhar com fluidos com viscosidade alta. E, na verdade, você observa que aqui, à medida que a viscosidade vai aumentando, o atrito vai aumentando aqui, né? E aí, até na saída aqui, você tem canais pequenos, e aí as forças de atrito vão vencendo todas as formas de energia que são desenvolvidas aqui na bomba. E escoamento uniforme. Tá? Então, essas são as hipóteses que a gente tem para esse tipo de análise. Aqui, olha só, isso é o seguinte, essa é a convenção que a gente usa de sinal para os torques fornecidos para ou pelo volume de controle. Então, olha só, aqui a gente tem uma bomba, e aqui a gente tem, isso daqui é um exemplo de um regador de jardim. E esse regador de jardim, ele é muito usado lá no livro de McFlue, porque ele é o princípio de funcionamento da turbina de reação, né? Que é o seguinte, o fluido passa por aqui, sai por aqui, e a reação a essa variação da quantidade de movimento angular faz ou cria essa velocidade U2, né? Que é a velocidade de rotação aqui, que está relacionada ao ômega aqui, que é a velocidade de rotação. Então, aqui, ó, o Vθ é o nosso Vt. É porque isso aqui eu tirei de outro livro, né? E aqui eu observo que está o Vθ aqui, ó. É o nosso Vt aqui, ó. Velocidade tangencial. Então é só a nomenclatura aqui que é diferente. Então é o seguinte, olha só, a convenção de sinal é que o trabalho de eixo é maior que zero para a bomba. E por que o trabalho de eixo é maior que zero para a bomba, né? Qual é a convenção aqui, ó? É da mão direita. O eixo Z é positivo no sentido do ômega ali, né? Então se o ômega, se a rotação está para cá, o Z é positivo para dentro da tela. E quando eu faço o R, produto vetorial R, VT, ele dá, certo? O R está aqui, ó. O R está nesse sentido, o VT está para lá. Ele está no mesmo sentido do ômega. Então, numa bomba, o trabalho de eixo é maior que zero para a bomba, e isso acontece naturalmente, né? Isso não só é a convenção, como matematicamente você observa isso, por causa dessa operação aqui de R com VT. Mas olha aqui na turbina, ó, ou nesse regadorzinho de jardim. O Vθ, a velocidade tangencial, ela é para cá, e a velocidade de rotação é para lá. Porque a velocidade absoluta com que o fluido sai é ômega 2, mas a reação a essa velocidade absoluta faz com que o regador gire para lá. Então o Vθ aqui o ômega aqui, né, é uma composição do U com Vθ. E o Vθ está no sentido contrário de rotação. Então quando você vai fazer o R, Vθ, o Z está para fora aqui, ó, olha aqui o ômega, que ele está para fora, e o R Vθ está para dentro. Então aí você tem um trabalho de eixo, esse cara aqui vai ser menor que zero quando esse cara aqui for maior que zero. Então os sinais são invertidos. Essa é a convenção que vocês têm que ter para a turbina, para entender, né, a convenção de turbina e de bomba. Para a turbina, o trabalho de eixo é maior que zero, para bomba, ventilador e soprador, né, e compressor, o trabalho de eixo é maior que zero, e para a turbina, o trabalho de eixo é menor que zero, que é a mesma coisa que dizer que esse produto interno aqui, ó,
vai ser menor que zero, por causa da característica do triângulo de velocidade. A gente vai estudar com bastante detalhe também, esse e esse daqui. A gente vai passar a aula que vem só falando desses triângulos de velocidade aqui. Isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas a convenção é essa: trabalho de eixo maior que zero para a bomba. Todos os dispositivos que você transfere, né, as máquinas operatrizes, os dispositivos que você transfere energia para o fluido, e os dispositivos que o fluido transfere, que recebe energia do fluido, o trabalho de eixo é menor que zero. Tá? Então, isso também está de acordo com a convenção do teorema do transporte de Reynolds. O trabalho é maior que zero quando ele é fornecido para o volume de controle. E o trabalho é menor que zero quando ele é fornecido do volume de controle. Que é o que acontece, né? Numa bomba, o eixo está entrando no volume de controle ali, ó. O eixo que gira aqui, que vai girar o impelidor, ele está entrando no volume de controle. Então, é o trabalho de eixo fornecido aqui para o volume de controle, que é maior que zero para a bomba, tá? Bom, então já são 10 horas, vamos terminar a aula aqui. Amanhã a gente continua falando da equação de Euler, e a gente vai continuar também falando, deixa eu só fazer a última chamada aqui, a gente vai continuar também falando desses triângulos de velocidade, ver isso com bastante detalhe, né? Ver a relação disso com as pás do impelidor e trabalhar nisso aí, tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo aí? Todo mundo tranquilo? Então a aula do minicurso é amanhã e na terça que vem o minicurso termina terça que vem. Quem continuar com a atividade emergencial, continua. Tá certo, galera? Então beleza, um abraço aí, tudo de bom pra vocês, até amanhã. Se cuidem aí, hein? Beleza, galera, vou parar a gravação aqui. Abraço aí pra todo mundo. Parando a gravação, cadê? Interromper a gravação.